Boa noite aos alunos do anexo da Escola Arnaldo Maroja. Estamos iniciando hoje, dia 3 de setembro de 2020, quinta-feira, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje falaremos um pouco sobre o conceito de literatura. É um conceito muito explorado pelo Enem, que sempre traz textos literários, para a leitura dos alunos, dos candidatos, ou perguntas sobre o conhecimento da história literária para esse candidato. Então é um assunto muito importante para o aluno do ensino médio. Então vamos retomar aqui, para quem já viu alguma coisa dessa discussão em sala de aula, ou apresentar alguma coisa para quem ainda não viu o conceito de literatura. A literatura basicamente é a arte com a palavra, se utilizar de maneira artística da palavra escrita. Principalmente da palavra escrita, né? Eu vou colocar principalmente porque nós temos aí a literatura oral, né? Literatura de cordel e outras formas de literatura, mas o que é de interesse nosso aqui no momento, e é o que o Enem traz, é o que seu livro didático traz, são textos literários que foram registrados por escrito, né? Então nós vamos abordar esse tema, que ele começa falando sobre a literatura, né, que o que diferencia o texto literário dos demais, né, é a questão da linguagem, né? O autor, o escritor, o poeta, o literato, ele vai escrever de uma maneira diferenciada. Ele não vai utilizar a linguagem como usa, por exemplo, um jornalista, né? Como você usa no seu dia a dia, a linguagem comum, corriqueira. O autor de literatura, ele vai se utilizar da linguagem de uma maneira diferenciada, a linguagem conotativa. Então ele vai buscar emocionar, ele vai buscar representar, ele vai buscar refletir sobre alguma situação, criar a partir da palavra, né? O que é a literatura? Assim como a música, a pintura e a dança, a literatura é considerada uma arte. O músico ele vai se utilizar do som, né? O pintor vai se utilizar das cores, o bailarino vai se utilizar do corpo, do movimento. Então a literatura vai se utilizar da palavra. Através dela temos contato com um conjunto de experiências vividas pelo homem sem que seja preciso vivê-las. Então aqui ele está mostrando uma função interessante da literatura, que é a de nos transportar para outras vivências. Então você tem aqui uma imagem que representa pessoas de uma época distante, né? Século XVIII, século XIX. Então quando você lê um romance, um texto, uma história, uma narrativa que se ambienta nesse período histórico, você é transportado para ali. Então você passa a compreender como pensa aquela sociedade, quais eram os seus valores, como se vestiam, a sua linguagem, as relações de poder. Então isso a literatura ela nos permite fazer. As obras literárias nos ajudam a compreender sobre nós mesmos, sobre as mudanças do comportamento do homem ao longo dos séculos. A partir dos exemplos, ajudam-nos a refletir sobre nós mesmos. Então aqui nós temos mais uma imagem aqui que remonta a uma época distante. Então digamos que você esteja lendo um texto como A Escrava Isaura, ou um romance de Machado de Assis que se passa no século XIX. Então você vê aí que o ambiente ele é bem diferente, né? E o leitor ele passa então a vivenciar esse período também. O texto literário apresenta ficcionalidade, então basicamente é um texto de ficção, não tem a preocupação com a verdade, com a objetividade, né? A função estética, plurissignificação, ou seja, muitos significados. Se eu entregar um poema dentro da sala de aula, acredito que cada aluno vai ter uma interpretação diferenciada desse poema, porque a literatura, a linguagem literária, ela permite, ela dá margem para várias interpretações. É diferente de uma notícia, por exemplo, né, que tem uma linguagem objetiva. Então a subjetividade, que é a expressão pessoal das experiências, das emoções e os sentimentos, ela é muito presente no texto literário. As obras literárias são divididas em escolas literárias, pois cada obra apresenta um estilo de época diferente. Então, para fins de estudo, para facilitar a compreensão dos movimentos literários, então, dependendo da época em que o escritor viveu e escreveu, ele vai ser classificado dentro de uma escola literária ou estética literária, que nós vamos ver aqui quais são as principais. Então, nós temos o trovadorismo, o classicismo,
o barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, simbolismo e modernismo. Em cada um desses períodos se pensou a literatura de uma forma diferente. Então se escrevia com um objetivo diferente, com uma linguagem diferente. Então cada um desses períodos aí, eles têm as suas próprias características e nós podemos falar sobre isso nas aulas seguintes. É importante que o aluno ele conheça alguma coisa destes movimentos aí, dessas escolas literárias. Nós temos aí a literariedade, que é o que faz um texto ser considerado literário ou não. Então, quando você está diante, por exemplo, de uma notícia de jornal e de um poema, você percebe claramente a diferença na linguagem, nos objetivos desses dois textos, né? Então, enquanto um tem o objetivo de informar simplesmente a notícia, né? O poema tem outra função, né? Que é a função de emocionar, de fazer refletir, né? Da mesma forma, se eu comparar aqui um conto, né, uma história curta ou uma crônica com um artigo de opinião. Então você vai perceber claramente que um texto é ficcional e o outro texto é não ficção. É a linguagem denotativa versus a linguagem conotativa. Cada uma dessas linguagens aí, ela tem o seu valor, tá certo? E a literatura, ela explora, ela aborda, ela trabalha muito mais com a linguagem conotativa. Bem, pessoal, então depois desse rápido comentário aí sobre o conceito de literatura, nós vamos responder aí a duas questões para fixar bem esse conteúdo. Você vai ter aí dois textos, texto 1 e texto 2, que trabalham a mesma temática, que é a presença de pessoas no lixo, tentando sobreviver do lixo, né? Infelizmente, ainda no Brasil, temos essa situação. Mas o primeiro texto tem uma linguagem objetiva. É um texto jornalístico, é uma notícia. E o texto 2, por sua vez, é um texto literário, ou seja, vai trabalhar a linguagem de uma forma diferente, a linguagem artística. Então, o autor aqui do texto 2, que é o Manuel Bandeira, o poeta, ele se utilizou de uma cena do cotidiano, uma cena banal, mas escreveu de uma forma diferente esse drama, né? Dessas pessoas que vivem no lixo. Então vocês vão perceber claramente aqui quando fizermos a leitura. Texto 1. Aterro terá escolta para expulsar badameiros em Jequié. Os badameiros são justamente essas pessoas que vasculham lixo procurando alguma coisa para sobreviver. Texto 1. Depois de tentar, sem sucesso, retirar um grupo de 40 badameiros do aterro sanitário de Jequié, a 359 quilômetros de Salvador, a prefeitura do município abriu licitação para contratar serviços de vigilância armada para expulsar o grupo e patrulhar a área a fim de evitar novas ocupações. O chefe de fiscalização do serviço no aterro, Gilson Cezimbra, confirma a informação. Segundo ele, depois da evacuação dos baderneiros, os homens armados vão fazer rondas no aterro. Então você tem aí o serviço público, né, atuando, o poder público, de uma forma errada, né? Não está oferecendo alternativas. Está agindo com violência, simplesmente tentando resolver esse problema. E agora nós vamos para a leitura do texto literário. Você vai ver aí como a linguagem ela é diferenciada. O bicho, escreveu Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então veja como a linguagem ela é mais expressiva, mais subjetiva. A intenção do autor aqui não é simplesmente de informar, mas de emocionar ou de refletir sobre uma determinada situação. Então depois de ler os dois textos, você vai responder aí a essas questões. Primeira, letra A, B, C e D. Primeira questão. A. Qual é o assunto tratado nos textos? A gente tem um tema comum, né? Letra B. Qual é a função desempenhada em cada um dos textos apresentados? C. Quais são as diferenças de composição entre eles? Aponte pelo menos 3. Você vai dizer o que diferencia um texto do outro. É a linguagem,
é a estrutura. Um texto é escrito em parágrafos, o outro em versos, e por aí em diante. Letra D. Analisando a linguagem, é possível dizer que um deles possui literariedade? Justifique. Ou seja, qual deles se aproxima mais aí daquele conceito de literatura, da arte pela palavra, como nós vimos até aqui. E a segunda questão é uma questão de múltipla escolha. Você vai marcar a característica que não é típica da linguagem literária. São características da linguagem literária, exceto. Então, apenas uma aí não faz parte da linguagem literária. É o conceito de variabilidade, multissignificação, denotação, liberdade na criação ou complexidade. Bem, pessoal, é isso que vocês vão fazer. Eu estou deixando na plataforma um vídeo de apoio em que o professor ele explica também essa questão do conceito de literatura. Se tiverem ainda alguma dúvida, podem deixar no privado as perguntas, eu estou à disposição, tá certo? Espero que consigam fazer assistindo ao vídeo do professor e desejo a todos uma boa noite e um bom trabalho.